Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para Deus. Sempre temos no nosso dia a dia de dedicar um momento para a nossa meditação. Se nós não meditarmos, não ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos nos secularizar, vamos perder a chance de salvação. Liturgia de 5 de dezembro de 2021, domingo da segunda semana do Advento, ano C. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o creio, prefácio do Advento 1 e a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Povo de Sião, o Senhor vem para salvar as nações, e na alegria do vosso coração soará majestosa a sua voz. Isaías 30, versículos 19 e 30, oração do dia. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós os pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho Jesus Cristo, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Baruque, capítulo 5, versículos do 1 ao 9. Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. Receberás de Deus este nome para sempre: paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente. Vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Saíram de ti, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras como príncipes reais. Deus ordenou que se rebaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança sob a glória de Deus. As florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel por ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel com alegria à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 126, versículos do 1º ao 2º AB, segundo CD é o 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão é o 3º versículo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Repitamos: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Repitamos: maravilhas fez conosco o Senhor,
exultemos de alegria. Segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 4 ao 6 e do 8 ao 11. Irmãos, sempre em todas as minhas orações rezo por vós, com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor, e assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho, com um texto de Lucas, capítulo 3, versículos o 4 e o 6. Aleluia, 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 aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, é uma reflexão do texto, Lucas capítulo 3, versículos do 1 ao 6. E todos verão a salvação. É o título do comentário de Antônio Carlos Santini. Diferentemente de Mateus, que escreveu para cristãos de proveniência judaica, o Evangelho de São Lucas foi escrito para comunidades de cultura grega. Estes fiéis não eram judeus, aqueles que haviam recebido as promessas da primeira aliança. Por isso, se entende que Lucas, ao citar Isaías, tenha estendido as palavras do profeta até o anúncio de uma salvação universal, que não está explícita no texto original do Antigo Testamento. Afinal, a quem Deus deseja salvar? Para que povo ou tribo nasceria o Salvador? Na expectativa dos judeus, o Messias esperado devia ser um privilégio nacional, fora do alcance das outras nações.
O próprio Simão Pedro, antes de se dirigir aos pagãos, teve de sofrer uma experiência de conversão a este respeito, favorecido pela visão da toalha que descia do céu com animais considerados impuros, tal como eram vistos os pagãos pelos judeus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos do 9 ao 16. Nos primeiros séculos da Igreja, como no tempo de Santo Agostinho, já explodiria intensa discussão acerca da predestinação. Alguns grupos heréticos, como os pelagianos, chegavam a afirmar que Deus já tinha decidido desde a eternidade quem deveria ser salvo e quem seria condenado, independentemente do comportamento de cada um. Ora, o Novo Testamento deixa bem claro que o Verbo de Deus se encarna para salvar a todos. O próprio Jesus Cristo afirma solenemente: quando eu for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. João 12, versículo 32. Não fosse assim, que sentido teria o mandato feito aos apóstolos de pregarem o evangelho a toda criatura? Marcos 16, versículo 15. São João Crisóstomo comenta, abre aspas, ao dizer que todo homem verá a salvação de Deus, mostra que a força e o conhecimento do evangelho seriam difundidos até as últimas fronteiras do mundo, convertendo o gênero humano dos costumes selvagens e rebeldes para a mansidão e a suavidade. Não somente os judeus e prosélitos, mas toda a humanidade verá a salvação de Deus. Fecha aspas. Escrevendo a Timóteo, afirma o apóstolo São Paulo, abre aspas, ele, Deus, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Fechou aspas aí, em verdade. Na verdade, mesmo no Antigo Testamento, as promessas de Deus eram de caráter universal. Lemos no profeta Joel, abram aspas, depois disto derramarei o meu espírito sobre toda a carne, todos os viventes. Fecha aspas. Joel, capítulo 3, versículo 1. Ninguém fica de fora, sendo incluídos filhos e filhas, anciãos e jovens, escravos e escravas. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, todas as nações servirão ao Senhor. Salmo 72, versículo 11. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem usar textos e imagens à vontade para tentar salvar nossos irmãos que estão perdidos na mundanidade. Nós temos que passar a mensagem de Deus para a salvação deles na vinda de Jesus, na segunda vinda. Então usem para este fim. 5 de dezembro é dia de São Sabas. Nascido no ano 439 na Capadócia e filho de uma família bárbara convertida ao cristianismo, Sabas teve uma infância difícil. A disputa dos parentes por sua herança o levou a procurar ajuda num mosteiro onde foi acolhido, apesar de ser ainda uma criança. Apesar de pouca instrução, tornou-se um sábio na doutrina cristã. Foi monge na solidão e experimentou também a vida comunitária. Dividiu tudo o que herdou entre os cristãos, pobres e doentes. Trabalhou na conversão de seus conterrâneos e ajudando os cristãos perseguidos em sua pátria. Era caridoso e ao mesmo tempo valente. Fundou uma comunidade monástica na Palestina, onde anos mais tarde seria erguido o mosteiro de São Sabas. A fama dos prodígios e também a grande sabedoria sobre a doutrina de Cristo fizeram essa comunidade crescer muito. A eloquência de sua pregação do Evangelho atraía cada vez mais os pagãos à conversão. Morreu em 5 de dezembro de 532, na Palestina, aos 93 anos de idade. São Sabas está presente na relação dos grandes sacerdotes, fundadores do monaquismo da Palestina. Reflexão. A vida monástica alimenta a igreja desde a tenra idade. Muitos monges e monjas santas ofereceram sua vida para o crescimento da fé.
A vida comunitária dos monges era um reflexo da vida dos primeiros cristãos, que tudo deixavam para estar integralmente ao lado de Jesus. Rezemos hoje pelos monges espalhados pelo mundo afora. Oração: Deus de amor, cuja providência conduz a história humana, dai-nos receber de santos sabas ou são sabas a coragem e a caridade necessárias para levar às pessoas a boa nova do vosso Filho Jesus. Criai em nós um coração puro e um espírito missionário que responda com fidelidade ao seu chamado de amor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. E Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Do aramaico, dialeto de Jesus, vinde, Senhor Jesus, trazendo para o português. Vem, Senhor, Senhor, vem. É a parousia, é o fim da história, é o juízo final. Jesus será o juiz pleno, que só pede de nós o arrependimento dos pecados. Arrependa-se, se você quiser viver a eternidade com Deus. Não viva a eternidade dissociado de Deus, no inferno. Não faça isso. A sua decisão é nesta vida terrena, hein? Arrependa-se para ter o gozo eterno, a felicidade em plenitude para todo o sempre. Shalom.